Glória a Jesus. Eu vou ler só um versículo hoje. Amém? 55, versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, entregamos os nossos louvores e a nossa adoração ao Senhor. E agora, Senhor, nós pedimos que Tu, meu Deus, venha ministrar no nosso coração. Estamos numa noite de Santa Ceia, estamos aqui, Senhor, para ouvir Tua voz, estamos aqui para ser edificados, estamos aqui para adorar ao Senhor e ter comunhão com o Senhor. Por isso eu peço, Espírito Santo, que o Senhor nos abra o entendimento e o coração para recebermos a Tua palavra. E que essa palavra, meu Senhor, edifique nossa vida de uma forma que possamos resistir, papai querido, a todo mal, a todo prejuízo, Senhor, que Satanás tenta colocar contra a nossa vida espiritual. Que hoje nós sejamos fortalecidos, que nós venhamos, papai, buscar a Tua presença, que nós venhamos desejar, meu Deus, que o Senhor se manifeste na nossa vida e através da nossa vida. Eu me coloco, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos. Eu peço, Senhor, para o Senhor me usar como instrumento para abençoar este povo que aqui está, que é o Teu povo, Senhor. Que o Senhor fale comigo e fale com todos. E que o Senhor repreenda todo o mal, tudo aquilo que impede que o Teu nome seja exaltado nesta noite. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém, igreja? Graças a Deus. Você pode se assentar? Glória a Jesus. Quem é visitante a primeira vez hoje? Tem alguém? Temos uma irmã lá. Tem mais alguém a primeira vez? Aonde? Temos um irmão ali. Mais alguém? Primeira vez? Temos 2 pessoas a primeira vez na igreja. Queria dizer para vocês que vocês são bem-vindos, viu? Deus tem uma bênção para esta igreja e eu acho que você já está incluído nela. A bênção é sobre a sua vida também. Se sinta à vontade. Desfrute daquilo que Deus tem para te dar, adore a Deus, receba de Deus nessa noite e fique à vontade do nosso meio, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Todo mundo já conhecia esse texto da palavra de Deus? É bem clássico isso aí. Eu acho que qualquer escola bíblica, qualquer culto, qualquer igreja é falado um pouquinho sobre esse texto. Eu tomei ele por base aqui, como também vou falar de alguns outros. Isaías é um profeta messiânico, né? Um profeta que predisse realmente a vinda do Senhor Jesus como o rei dos judeus em carne na terra. Ele predisse tudo isso no seu livro. Então é muito bom ler Isaías e aprender aquilo que Isaías tem de revelação para a nossa vida. Então, irmãos, aqui ele disse assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Nós temos que ver que Deus está nos alertando a querer buscar Ele, a querer invocar Ele, o seu nome, o seu poder, a sua glória sobre a nossa vida. Deus, Ele está interessado que a gente realmente busque dele mais do que já fizemos, que nós realmente venhamos a invocar Ele mais do que nós já invocamos, para resolver nossa vida, para ajudar a nossa caminhada, para fortalecer a nossa fé. Então isso é o desejo de Deus, irmão, que a gente busque a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Nós devemos nos colocar nessa posição. Agora eu queria falar para vocês, não só de buscar a Deus, mas usando o título da mensagem, como que eu vou fazer para atrair a presença de Deus na minha vida? Porque buscar a Deus é uma coisa, mas atrair Deus para a nossa vida é outra coisa bem diferente. Invocar a Deus, pedir bênção para Deus, chorar na presença de Deus, enfim,
Enfim, jejuar na presença de Deus é uma coisa, mas nós não temos que fazer só isso, nós precisamos atrair esse Deus para perto de nós, porque só tem uma pessoa que afasta Deus da nossa vida, você sabe? Você sabia? Só tem uma pessoa que afasta Deus da nossa vida, ou da sua vida, sabe quem é? Você mesmo. O diabo não tira Deus da tua vida, nenhuma força maligna tira Deus de perto de você, nenhum homem tira Deus de perto de você. A única pessoa capaz de deixar Deus distante de você é você mesmo. Então, irmãos, o título da mensagem é como atrair a presença de Deus. Tem muita gente que vive na igreja, mas parece que não consegue atrair a presença de Deus para a sua vida. Pelo menos não é visível, né? Na vida das pessoas que dizem que atraem Deus, ou que tem Deus, mas a gente não vê Deus operando na vida, não vê a glória de Deus manifestada através dessa pessoa. Então, irmão, nós temos que nos preocupar. Eu já vou dizer de novo, mais uma vez, estou falando alguma coisa sobre conceito. Nós temos que nos preocupar com o que a gente está fazendo para atrair a presença de Deus para a nossa vida. Como que vamos atrair a presença de Deus para esta igreja? Como que vamos atrair a presença de Deus dentro da nossa casa? Como que nós vamos atrair a presença de Deus e mostrar essa presença para o nosso próximo? Nós temos que nos importar com isso. Então, irmão, todo mundo, sem exceção aqui dentro desta igreja, vou perguntar para você: você quer ser abençoado por Deus? Amém. Você quer ter a presença de Deus? Amém. Você quer a atenção de Deus? Amém. Todo mundo quer isso de Deus. Mas o que é que nós queremos dar a Deus para ter essa atenção dele sobre nossa vida? Nós temos que fazer algo para que a presença dele venha e se manifeste através da nossa vida. Tem muita gente que está frio. Claro que esse ar-condicionado, né? Não sente mais a presença de Deus. Sabe por quê? Porque não sabe ou não quer atrair esta presença para sua vida. Né? Nós vamos entendendo aqui algumas coisas. Agora, irmãos, será que tem um meio de eu atrair a presença de Deus na minha vida? Será que é possível isso? Será que você, por mais frio que você esteja, sem julgamentos, estou falando do povo, se você, por mais frio do que você é ou esteja sendo nesse momento da sua vida, será que tem um jeito de reverter essa situação e atrair a presença de Deus para você? Tem ou não tem? Quem acha que tem? Tem? Alguns vão dizer amém, talvez acho que é meio impossível. Mas nós vamos falar aqui. A Bíblia fala em algum outro versículo, no capítulo 59 de Isaías, que para Deus dar atenção para nós, é necessário nós ouvirmos e estar atentos. Porque Deus está presente. O grande problema é que nós não ouvimos Deus e nós não estamos prestando atenção nessa presença de Deus próximo de nós. Isaías 59, versículo 1 diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possam abençoar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possam ouvir. Deus sempre vai estar o mais próximo de nós do que você imagina, apesar de nós não notarmos a presença dele muitas vezes. A Bíblia diz que ele, está com as mãos estendidas, sempre pronto a nos dar a bênção. E quando nós clamamos a ele, a Bíblia acabou de falar para nós, capítulo 59, versículo de Isaías, que os ouvidos de Deus, eles estão
Ferrando tanto hoje, né? Tem para falar? Está enrolado. Os ouvidos de Deus estão atentos à nossa oração para nos dar as respostas. Eu estou engolindo a língua aqui. Só um pouquinho. Vocês estão entendendo o que eu quero falar para vocês hoje? Agora, meus irmãos, se você parar para refletir, eu queria que você refletisse. Não fosse só eu que falasse, mas você participasse, pelo menos refletindo nisso. O que atrai? Pense você, o que na tua vida vai atrair a presença de Deus? Nós temos que parar e meditar. Nós temos que olhar para a palavra de Deus e procurar entender. Meu Deus, o que eu tenho que fazer para que a tua presença esteja comigo? Muitas pessoas até fazem, outras não fazem, outras nem se preocupam com isso. Mas nós temos que pensar o que precisamos fazer para reavivar na nossa vida a presença real de Jesus Cristo. Primeira coisa, fidelidade e integridade. É possível alguém ter Deus na sua vida se não for fiel e se não for íntegro? Não tem jeito. Como que Deus vai manifestar na vida do infiel? Como que Deus vai manifestar na vida de alguém que não tem integridade moral? Né? Alguém que não respeita esse princípio. Hoje a reflexão é essa: eu quero Deus na minha vida, mas Deus não aparece na minha vida, tem alguma coisa errada. Ninguém vê Deus na minha vida, ninguém diz que eu sou um homem de Deus, ninguém diz para você que você é mulher de Deus, ninguém diz que a presença de Deus está transparecendo no brilho do seu rosto. Por quê? Porque alguma coisa na vida de alguém pode estar errado. Aí quando está errado, Deus não se manifesta. Lembra que eu falei que você é o único que pode afastar Deus da sua vida? Mesmo desejando ter Ele na sua vida, mas se você não tiver fidelidade, se você não tiver integridade, você está fora. Tem um padrão dentro da Bíblia. E para ter a presença de Deus tem que seguir o padrão. Quem não quer seguir o padrão não é obrigado a seguir. Mas também não adianta pedir para Deus um socorro nas horas das dificuldades. Porque nós temos que querer isso diariamente, nós temos que ser fiel todos os dias, nós temos que ser íntegros, honestos, verdadeiros todos os dias. Nós temos que falar a verdade, doa quem doer. Nós não podemos temer de ser assim. Porque quando a gente não é fiel e não é íntegro, irmãos, aí não tem como o Espírito Santo trabalhar ao nosso favor. Quem nos ataca daí é Satanás, porque nós abrimos as brechas. Lembra do domingo passado que eu falei? Domingo passado eu falei sobre fechar brecha, eu falei sobre batalha espiritual, eu falei sobre conceito de vida, falei sobre demônios, falei como trabalha Satanás, quem trabalha por Satanás, né? E Satanás só pode trabalhar na vida de uma pessoa quando ela abre as brechas, quando ela tem uma porta aberta na sua vida. E a falta de fidelidade e a falta de integridade, seja ela moral ou em qualquer outra área da vida, é uma porta de entrada para o inimigo. E por isso que Deus não aparece na nossa vida. Por isso que Deus não se manifesta na nossa vida. Porque falta fechar a porta da infidelidade e da desonestidade muitas vezes. Às vezes nós não somos honestos com nós mesmos. Nós sabemos que temos que ser e não somos. Nós tentamos tapar o sol com a peneira. Fidelidade é característica de um bom caráter. Uma pessoa que não é fiel, eu estou falando de fidelidade em todos os sentidos, tá? Não estou falando de dízimo e oferta. Não estou falando só do casamento. Não estou falando só com responsabilidade como líder dentro de uma empresa, dentro de alguma coisa. Estou falando de fidelidade e integridade em todas as áreas da vida, irmão. É uma marca do caráter da pessoa quando ela tem fidelidade e quando ela é íntegra.
A pessoa que não tem fidelidade e que não é íntegra, ela é uma pessoa que tem um desvio grave de caráter. É uma pessoa duvidosa. Errar todo mundo erra, mas tem gente que persiste no mesmo erro. É uma pessoa duvidosa. Nós não temos como confiar, nós não temos como esperar dela o que realmente a gente gostaria. Por quê? Porque ela não consegue ser fiel, ela não consegue ter honestidade, ela não consegue manter a integridade em nenhuma das suas áreas da vida. Então, irmãos, eu quero a presença de Deus, mas o que eu faço? Eu tenho que me examinar. Todo mundo quer estar no reteté, todo mundo quer sentir a presença de Deus, é arrepio, estou pegando fogo, né? Calor, todo mundo quer, mas nem todo mundo vai ter. Por quê? Porque nós temos que fazer algo para mudar a história da nossa vida espiritual. Buscar a fidelidade, buscar a integridade, se arrepender desses pecados. Isso é pecado. Dizer para Deus que eu não quero mais ser infiel. Dizer para Deus, olha Deus, muda a minha história. Eu quero ser um homem íntegro na tua presença. Eu não quero ser visto pelo meu próximo como alguém que vive sempre em falta, sempre errado, que está sempre mostrando que tem que ser julgado por alguém porque pratica as coisas erradas. Eu tenho que dizer para Deus que eu quero mudar. Eu tenho que dizer para Deus, eu preciso seguir tua presença, Senhor. Me ajuda, muda a minha história, né? Ser fiel, irmãos, é ser uma pessoa que tem compromisso desde ela mesma, com ela mesma, compromisso com o próximo, compromisso com a família, compromisso com a igreja. É uma pessoa, irmãos, que demonstra respeito quando se trata dessa área da vida. A pessoa fiel, ela transparece respeito, ela transparece honra, lealdade através da vida dela. Só tem atributo de Deus bom na sua vida. Porque é uma pessoa que busca integridade e fidelidade. É assim que nós temos que ser. Se nós queremos, olha só o que a Bíblia vai falar para você. Se nós queremos atrair a atenção de Deus, nós devemos escrever, a Bíblia diz bem assim, escrever a fidelidade na tábua do nosso coração. Provérbios capítulo 3, versículo 3, diz assim: não se afaste de ti a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço e escreve-as na tábua do teu coração. Isso é o que Deus fala sobre a fidelidade que deve estar na nossa vida, gravada na tábua do coração. Eu tenho que saber que eu tenho que ser fiel até o fim. Está entendendo? E olha a promessa, versículo 4 que eu li agora, capítulo 3, versículo 3 eu li, agora eu vou ver o versículo 4, diz assim, ó: assim acharás favor e bom entendimento à vista de Deus e dos homens. Se eu pratico fidelidade, irmãos, tem tradução que fala diferente, mas se eu pratico a fidelidade na minha vida, como servo de Deus, eu vou encontrar favor de Deus e dos homens. Eles vão ver isso. Deus vai me favorecer pela fidelidade e integridade. E os homens também vão nos favorecer na hora que precisarmos, pela nossa fidelidade, pela nossa integridade. Estou errado? A pessoa que vê que você tem boa índole, bom caráter, ela nunca vai te negar e estender a mão para te ajudar. Mas se alguém olha para você e você é de caráter duvidoso, essa pessoa vai querer abrir as portas para você, vai querer te dar uma oportunidade, vai querer te abençoar em uma área? Não. Ela vai ficar, balançada. É a mesma coisa que você encontrar um mendigo na rua. Não é pecado ser mendigo. Bom, amamos e temos que cuidar. Mas se você encontrar um mendigo que ele não bebe, que ele não pode até fumar, mas que ele não se drogue, pelo menos, e ele está na rua, ele vem conversar com você, e ele te pede uma ajuda, você olha na cara dele, você vê que ele não está bêbado, porque ele não bebe, porque ele não tem o bafo da cachaça, ele não está inchado os pés, as mãos, o corpo. Você olha a integridade dele,
e você acaba confiando, e você ajuda ele, você dá um trocado, você dá, né, uma grana para ele comprar aquilo que ele quer comprar, porque ele apareceu íntegro. Agora encontra um cara chapado na rua, encontra um cara doido aí na rua, e ele vem te pedir dinheiro, você confia em pegar 10, 20 pau e dar para ele comprar uma marmita, como ele diz? Ou você vai duvidar dele? Você vai duvidar. Por quê? Porque você sabe que ele já está bêbado, ou está drogado, e vai pegar aquele dinheiro e vai comprar mais droga ou mais bebida. A diferença está aí. A pessoa que ela é íntegra, que ela transparece isso, que ela é fiel, ela encontra o favor dos homens e o favor de Deus. Amém? Essa é a primeira coisa que atrai a atenção de Deus. Segunda coisa que atrai a atenção de Deus: a retidão. Quando você olhar na palavra de Deus, principalmente no capítulo 6 de Gênesis, você vai ver que lá fala de Noé, né? E a Bíblia diz exatamente no capítulo 6, versículo 9, que Noé era justo e perfeito em suas gerações e andava com Deus. Isso é a palavra de Deus, né? Ele era homem justo, veja bem, e perfeito nas suas gerações. E diz a Bíblia que ele andava com Deus. Tanto é que quem que construiu a arca? Noé. Por que a família de Noé foi salva? Por causa de Noé. Porque Deus achou graça em Noé. Deus ele viu retidão, ele viu honestidade, ele viu verdade na vida de Noé. E daí ele usou Noé como instrumento para dar seguimento à humanidade. Porque a vontade de Deus naquela hora, ele queria, e ele mesmo disse, que ele se arrependeu de ter feito o homem, porque o homem se corrompeu no pecado, né? Ele se arrependeu, ele ia dar fim à humanidade. Mas Noé era tão reto diante de Deus, irmãos, que Deus escolheu ele para salvar a humanidade. Entrou naquela arca Noé, a sua mulher, os seus 3 filhos e as suas 3 noras. 8 pessoas que deram seguimento à humanidade, porque toda a humanidade que tinha sobre a terra foi dizimada pelo dilúvio que veio sobre a terra, por causa do pecado, por causa da prostituição, por causa da imoralidade, por causa de todo tipo de sodomia que existia já naquele tempo, talvez muito mais do que até existe hoje. Entenderam? Noé era reto. Então, irmãos, eu entendo que eu preciso ser reto, ter retidão na presença de Deus, para a presença dele se manifestar na minha vida. Quando essa retidão existe, eu tenho senso de justiça, eu não procuro fazer as coisas para prejudicar, e também eu não procuro favorecer só quem eu conheço, ou só quem eu gosto. Eu tenho tanto senso de justiça, quando eu tenho a presença de Deus em mim, que eu favoreço aquele que merece, em cada situação. Eu não fico escolhendo, não, só porque ele é meu amigo, eu vou favorecer ele. Não, eu não posso favorecer um amigo só porque ele é amigo. Eu preciso favorecer uma pessoa pela sua retidão, pela sua honestidade, pela sua justiça. Está claro? Nós não podemos, porque é meu irmão, mas ele está roubando, eu vou favorecer meu irmão roubando? Eu não vou favorecer meu irmão roubando. Por quê? Porque ele não é reto. Mas o estranho ali é reto. Eu vou favorecer aquele que demonstra a justiça de Deus. Você está entendendo? Aí, meu irmão, nós temos que começar a refletir um pouquinho. Será que a gente consegue ser assim? Será? Né? Retidão mostra qualidade do sujeito. Ser um homem reto, uma mulher reta, reta em todos os sentidos, justa, sabe? Uma pessoa que anda realmente com Deus como Noé andou. É possível nós andarmos com Deus, né? É possível andar em comunhão com Deus, é possível viver isso. Entendeu, irmãos? Então, assim, é uma característica da presença de Deus, porque a retidão, ela nos dá qualidade. Eu me torno um homem ou uma mulher de qualidade. Outra coisa que demonstra que a presença de Deus pode se chegar a mim
revelação de como que era para construir a arca da aliança. E Noé disse que não ia fazer. Irmão, veja bem. Não tinha chuva. Ninguém conhecia chuva naquela época, não chovia sobre a terra. A terra era molhada com orvalhos. Se você ler no capítulo 1 de Gênesis, eu acho, se eu não me engano, no próprio 6 também, você vai ver que existia águas debaixo do abismo e sobre o abismo. O abismo que ele está falando é a terra, né? A chuva estava reservada sobre o abismo e as águas debaixo do abismo, que eram as águas que estavam debaixo da terra. A palavra de Deus fala isso, né? No mesmo livro de Gênesis. Então, Noé não conhecia nada disso, nem água, nem barco, não existia barco, não existia navio, não existia nada, nem tecnologia para isso tinha, ele nem sabia como fazer. Mas Deus o mandou fazer e ele prontamente obedeceu e fez. Ele fez. Então a obediência é uma marca de uma pessoa que atrai a presença de Deus. A Bíblia diz que a obediência traz bênção sobre a minha vida, mas a desobediência atrai maldição sobre a minha vida. Você se amaldiçoa quando você fere os princípios de Deus. É você que se amaldiçoa, não é Deus. Não é eu que vou te amaldiçoar. Não é o teu irmão que vai te amaldiçoar. Quem te amaldiçoa muitas das vezes é você mesmo. Porque você não segue os princípios estabelecidos por Deus. E a obediência é um deles. A retidão é outro deles. A fidelidade é mais um. A integridade é mais um princípio. Nós temos que alimentar isso na nossa vida, gente. Para que a gente não venha ter que dar satisfação para Deus depois dessas coisas erradas que muitas vezes a gente faz na nossa vida. Então Noé obedeceu. Deus fala em 1 Samuel capítulo 15 que é melhor obedecer do que? O que é melhor? Obedecer ou ir para o sacrifício? Quando teu pai te chamava a atenção, ele falava: olha, se você não me obedecer, eu vou te dar um castigo. Eu vou te dar uma surra. Hã? A gente é tão teimoso que a gente desobedecia só para ganhar uma surra, né? Porque, sem lógica. Mas na verdade é isso. A desobediência nos castiga. E a obediência nos aproxima de Deus e traz Deus para a nossa vida. Então, irmãos, é melhor, né, obedecer do que sacrificar. É muito melhor. Se você já sabe que é errado, obedeça. Não saia fazendo as coisas erradas. Porque se você desobedecer, você vai para o sacrifício, meu irmão. E o sacrifício do pai, né, é duro. Né? A lição que ele nos dá quando herdamos é algo muito forte. Amém? Presta atenção em mim. A irmã lá passou mal, atende ela lá. Precisar, leva lá no PA. Cuida dela lá. Mas não dispersa atenção. Então, irmãos, obediência. Entendeu? Outra coisa, a santidade. Será que a santidade atrai a presença de Deus? Fala para a sua vida. O que é viver em santidade? É não se prostituir. Quando eu falo prostituir, é um monte de coisa, né? Quando eu falo de santidade, falando da imoralidade, de não se prostituir, eu estou falando dos adultérios, estou falando dos desejos da carne, estou falando dos pecados de masturbação, que muito crente por aí, né, está pego nisso. Os pecados de assistir ou ver pornografia, né? Você sabia que tudo isso é pecado? Né? Diante da Bíblia é totalmente pecado, não tem como contrariar. Então a santidade tem que prevalecer na nossa vida. Quando eu quebro qualquer princípio da palavra de Deus, eu estou quebrando a santidade. E o maior atributo de Deus, o maior, todo mundo pergunta qual é a maior virtude de Deus? Ah, é o amor. Não é o amor. A maior virtude de Deus é a santidade. Quando a gente quebra a santidade, não tem ofensa maior ao nosso Deus. É por isso que Deus não pode compactuar com o pecado, porque Ele é tão santo que onde tem pecado Ele não pode habitar. Deus é tão santo, a sua presença é tão poderosa, a sua majestade é algo tão magnífico
magnífico que quando eu pego, meu irmão, Deus não está comigo. Vocês estão prestando atenção em mim? Quando as pessoas começam a andar na igreja, fica difícil prestar atenção. Então foquem para cá. Porque você perde essa bênção, sabia? Você perde a palavra, perde o fio da meada, e o diabo faz o que ele quer que você escolha. Preste atenção. Amém, irmãos? Então a santidade, será que andamos em santidade? Será que conseguimos agradar a Deus com a nossa vida diária? A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. E ainda diz serem santos porque eu sou santo. Deus falando. Então, irmãos, eu quero a presença de Deus, mas eu não quero viver em santidade. Tem muita gente que fica assim. A pessoa se prostitui, a pessoa rouba, a pessoa trapaceia, a pessoa mente, a pessoa ela fala palavras de baixo calão, sabe? Boca suja, coração sujo, e ainda acha que vai ter favor de Deus sobre a sua vida. Não tem. Sabe, é dura coisa ouvir isso, mas é verdade. Se você está andando desse jeito, Deus não está nem pertinho de você, não. Porque Deus abomina a sujeira da nossa vida. Se eu mentir para vocês, meus irmãos, eu pago o preço por mentir, porque eu quebrei o princípio da santidade. E Deus não tolera a desobediência do ser humano em relação aos atributos dele. Temos que obedecer, temos que viver em santidade, temos que ser fiéis, temos que ser retos na presença de Deus. Nós não podemos nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Aí no dia da ceia enche a igreja, para todo mundo querer comunhão com Deus. Mas se você não te consertou com Deus, meu irmão, nem faça a ceia. Se isso que eu estou pregando não é pelo menos uma verdade na sua vida, talvez você não sabia algumas coisas, mas o que você sabe e você não faz, você é omisso, está pecando mais uma vez, por omissão. Então, se você sabe que é errado, não faça. Faça o que é certo, para que você seja abençoado. Isso atrai a presença de Deus. A fé também atrai a presença de Deus. O fato de eu crer em Deus, de eu acreditar na obra de Jesus na cruz do Calvário, de eu crer na ressurreição de Cristo, de eu crer nas promessas de Deus, o fato de eu crer atrai para mim a presença de Deus. As pessoas que não recebem alguma coisa que buscam, às vezes desejam, é porque elas não acreditam, elas não se dispõem a realmente pedir para Deus aumentar a sua quantidade de fé dentro do coração para que ela receba a bênção. Pessoas incrédulas não conseguem conquistar nada no mundo espiritual. Se você parar de dar valor para o teu braço, para a tua força, para a tua carne, e começar a dar valor para que Deus faça pela tua vida, Deus começa a fazer, porque daí você está exercendo fé nele. E fé, meu irmão, traz a presença de Deus real. Eu quero ser batizado no Espírito Santo, mas por que eu não sou? Você quebrou algum desses princípios? Provavelmente. Você está sendo talvez desobediente, talvez você não está sendo fiel, talvez você não está sendo reto, talvez você está sendo imoral em alguma área da sua vida. Aí não tem como receber frutos e dons espirituais da vida de Deus, porque nós quebramos um princípio, ou quebrou a santidade de uma forma geral. E daí, meu irmão, às vezes nem crê que Deus é capaz de transformar o homem através do seu Espírito Santo de Deus. Aí tem um monte de gente que não consegue sentir Deus na sua vida, que não consegue falar em língua estranha, que não consegue isso, que não consegue aquilo, como se isso fosse mais importante, mas não é. Mas é importante também, sim. Não consegue transmitir aquilo que Deus conquistou para ele através da sua vida, porque quebrou princípios de Deus. E a falta de fé é um pecado para nós cristãos. Um crente que não crê o que a palavra diz, um crente que não é capaz de obedecer o mínimo do que a palavra diz,
Um crente que não é capaz de se sujeitar às autoridades que a palavra diz. Que crente é esse? A Bíblia diz que esse crente é que nem o diabo. O diabo é crente, meu irmão. Ele viu Deus face a face. Ele é crente, se chama crente. Né? Mas é desobediente. Que parte que Satanás tem com Deus? Não tem. Não tem comunhão de luz com treva. Eu, ser humano, ou eu sou luz, ou eu sou treva. A igreja tem que ser luz. Você tem que ser luz. Se a pessoa olhar para nós e ver trevas em nós, essa pessoa nunca vai querer servir nosso Deus. Então nós temos que mudar nossas atitudes e buscar essa presença de Deus, atraindo, botando a vida numa posição de santidade, de retidão, honestidade, obediência, e por aí vai. Ser verdadeiro, ser honesto. É bom, não é? Quando a gente é elogiado, porque a gente, poxa, como você é uma pessoa honesta, poxa, como você tem sido fiel, né, à sua família, você tem cuidado da tua família, você tem zelado por ela, né? É bom a gente ouvir isso de alguém. Você é um casal exemplar, você é um jovem tão abençoado. Não é bom ouvir essas coisas. Enche até o nosso ego, né? Enche nosso coração quando alguém fala isso para nós. Agora, será que as pessoas realmente conseguem enxergar essa presença de Deus, essa mudança na nossa vida? Será que eles olham e veem se a gente realmente é isso? Algo para se cogitar. Entenderam o que traz a presença de Deus? Sabe por que Noé também entrou na arca e foi salvo? Além da obediência, da retidão, né? Por causa da sua fé. Foi pela fé que Noé recebeu a salvação para ele e para a sua família. Tá? Depois vocês lêem lá capítulo 6 lá de Gênesis, vocês não viram tudo isso que eu estou falando lá. Então, irmão, quais são as atitudes nossas que atraem a atenção de Deus? Nós queremos a presença, né? Nós falamos de tudo que impede que a presença de Deus se manifeste. Agora vamos falar quais são as atitudes que atraem a atenção de Deus para a nossa vida, né? Devemos primeiro, tudo começa por aqui. Tudo que se trata de vida espiritual se começa por isso que eu vou falar agora. Por cultivar uma vida de oração. Crente que não ora não é crente. Porque um crente que não fala com o seu Criador, um crente que não fala com o seu Deus, ele é crente no quê? Não ora, porque não tem fé no seu coração. Uma pessoa que não agradece o ar que respira, a comida que põe na mesa todos os dias, a roupa que veste, os bens que conquistou, uma pessoa que não tem a capacidade de se dobrar em oração, agradecer pelo filho, agradecer até pelas coisas ruins que aconteceram na vida, essa pessoa não é crente. Porque o crente que se diz crente, vamos mudar a palavra para o cristão, é uma pessoa que ora, é uma pessoa cheia de Deus, não é uma pessoa vazia, é uma pessoa que realmente ela dá para Deus o louvor devido, ela se coloca na presença de Deus, ela se derrama na presença de Deus, ela até pede para a vida dela, mas ela conversa com o seu Deus, com o seu Pai, todo dia, a cada momento que é possível. Se você não cultivar a vida de oração, meu irmão, o hábito de todo dia, você não precisa orar horas, porque Deus não precisa te ouvir horas, mas você tem que ter o hábito de orar, não só na igreja. A igreja é lugar de aprender, lugar de orar no secreto do teu quarto, de porta fechada, você e Deus. A igreja não é lugar de ficar orando, não. A igreja é lugar de aprender, é lugar de ter comunhão, é lugar de crescer na presença de Deus, mas um lugar de oração melhor que você tem é o teu altar particular, que é feito dentro do teu quarto, dentro de uma sala, onde você se tranca para falar o que o teu coração sente, almeja, deseja para Deus. Entendeu? Nós fazemos propósito de oração na igreja para incentivar os irmãos a orar, mas na verdade não precisaria nem ter esses propósitos de oração. Você deveria por si só cultivar o hábito de falar com Deus todos os dias. Quando eu falo você, eu não estou julgando uma pessoa, eu estou falando de nós, de uma forma geral. Lembramos de tudo na vida, de trabalho, lembramos
filho, lembramos de festas, lembramos de lazer, de prazer, fazemos tudo. Mas Deus está onde na nossa vida? Aí eu quero ter comunhão hoje na ceia com Deus. Amém? Daniel orava 3 vezes ao dia, mesmo sabendo que se fosse pego ia ser condenado, ia ser lançado aos leões. Ele se manteve firme, orava 3 vezes ao dia, tinha o hábito, independente do que viesse contra ele, ele preferia falar com o Deus dele do que desobedecer a esse Deus e dar lugar para o inimigo. E no fim você sabe a história, Daniel acabou sendo exaltado, né? Se tornou lá um governador da onde ele estava plantado, que nem José era no Egito. Quando ele orava, irmãos, o anjo veio entregar a resposta da oração dele, porque ele se esforçava em orar. Nós queremos bênção, mas não queremos pagar o preço da oração. Nós queremos que caia da nossa mão, nós queremos que os outros nos deem, nós queremos achar na rua. Eu quero prosperar, eu quero crescer, eu quero isso, eu quero dom, eu quero não sei mais o que, eu quero que meu filho tenha um bom casamento, eu quero que minha filha isso aqui, eu quero ter uma casa própria, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. É o que nós queremos. Mas o simples, poderia falar meio que aqui não, simples, o simples fato, sabe, de poder falar com Deus, aleluia, já é a maior bênção que você tem. Amém? Paulo falou em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17: orai. Vamos repetir de novo: orai sem cessar. Ora dirigindo o teu carro, ora dentro do teu quarto, ora aonde você estiver, ora quando você estiver limpando a casa, ora quando você estiver lá no seu trabalho. Tenha comunhão, tenha intimidade com Deus, conheça Deus que se manifesta na sua vida. Você quer ter a presença de Deus? O que você faz para Deus não se manifestar na sua vida? Tudo aquilo que eu falei do pecado. Agora, você quer realmente a presença? Começa a orar. Começa a orar. Quanto mais você ora, meu irmão, mais perto de Deus você chega. Quanto mais você ora, mais Deus te responde. É assim. Quer ver outra coisa que nos faz ser abençoados com a presença de Deus? Não interprete mal. Ser generoso. Mas ser generoso, pastor, atrai a presença de Deus? Atrai. Ser uma pessoa generosa atrai a presença de Deus. Não ser uma pessoa presa aos valores. É só eu que tenho que ganhar. É só eu que tenho que conquistar. Ninguém toca no meu rico dinheiro. A gente é tipo um tio Patinhas. Tem uma caixa forte cheia de moeda e tem até moedinha número 1. Né? Quem lembra da história do tio Patinhas sabe disso. As pessoas, meus irmãos, elas deixam de ser generosas porque o mundo de hoje só fala de conquista. E digo mais, não é só o mundo não. As igrejas de hoje também só querem falar de conquista. Tem que falar de conquista, mas também tem que falar a verdade. Que conquista demais te afasta de Deus. Se é para você, irmão, não conseguir sentir mais a presença de Deus, você não conseguir ver Deus trabalhar na tua vida, que você perca tudo que você conquistou de material, mas que você volte para a presença de Deus. Ah, pastor, mas se fosse o senhor, já aconteceu comigo. Foi. Perdemos tudo, mas não deixamos Deus. Passamos necessidade, mas não deixamos Deus. Deus sempre esteve em primeiro lugar. Aí depois, quando Deus te abençoa, é 2 vezes mais, no mínimo. Está entendendo? A generosidade nos piores momentos da nossa vida foram as épocas que nós tentávamos ser mais generosos, sem poder, mas não tentávamos ser. Porque é aí que Deus ordena a bênção. Bem-aventurado é aquele, diz a Bíblia no Salmo 41, versículo 1, aquele que atende o pobre. Porque tem a bênção de Deus quando você socorre o necessitado. Você tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Seja generoso. Né? A nossa
uma coisa leviana. Eu pegar um envelope, enfiar um dinheiro ali, vir aqui na frente trazer, porque o pastor diz que é lei, o pastor diz que é obrigado, o pastor diz que tem que dar, porque senão não mantém a igreja. Não é isso. O cara que faz isso é leviano, está fazendo de forma leviana. Não está entendendo o propósito de ser um dizimista, de trazer a oferta no altar. Nós não podemos agir de forma mecânica nas ofertas e nos dízimos. Nós temos que entender que o propósito é ofertar na igreja. O principal propósito é ofertar em gratidão. Dizimar é a resposta da bênção de Deus que já está sobre a minha vida. Então, quando eu venho e trago para Deus a minha oferta e o meu dízimo, eu nada estou fazendo a não ser adorar a Deus com aquilo que Ele tem provido para mim. E tem gente que luta para entregar 100 reais de dízimo, porque ganha milão, nunca vai ganhar mais de milão. Nunca conseguiu ser dizimista, nunca conseguiu ofertar, vai ficar mesmo quebrado. Porque é agarrado nos milão que ganha, como se o milão salvasse a vida dele. Não abre a mão para nada. Eu regulo o dinheiro, irmãos, eu não sou gastador. Mas quando se trata de ser generoso, eu nunca deixei de ser. Eu não gasto dinheiro com aquilo que não me edifica, com aquilo que estraga a minha vida, a minha família. Eu gasto dinheiro, eu tenho, com coisas que edificam a nossa vida. E quando eu preciso ajudar alguém, sem demagogia nenhuma, eu ajudo de bom grado. Por quê? Porque eu sei que a bênção de Deus retorna para mim. Eu aprendi isso. E quando eu precisei, eu vi pessoas me abençoando e Deus retribuindo a bênção na vida dessas pessoas também. Então, ser generoso, meu irmão, é trazer um dízimo na casa de Deus. Não é uma obrigação para você não, meu irmão. Não é uma obrigação, não. Você não tem que entender como obrigação. Você tem que entender como uma oportunidade de verdadeiramente, de todo o teu coração, você adorar a Deus. Você não é apegado ao dinheiro, mas você é apegado a Deus. Tanto é que você dá a primícia do que você tem, que Deus te dá para Ele. Você devolve. E tem crente que não quer ser dizimista. Tem crente que quando fala de oferta, entrega os envelopes de oferta vazio, não põe nenhum real dentro para ajudar na luz, que gasta no dia do culto. Tem gente assim. Você pode achar estranho, mas tem um monte de gente assim. Mas vai ver a vida dos generosos, daqueles que têm plantado na vida de alguém ou na obra de Deus, e pergunta para eles se falta alguma coisa para eles. Pode escolher dentro da igreja. Deve ter centenas aí de gente que está nessa condição, sendo abençoada por Deus, por conta de entregar aquilo que é de Deus. Eu não posso ser avarento. A generosidade, o coração aberto e não apegado às coisas materiais, traz Deus para a minha vida. As pessoas estão trabalhando, irmão, perdendo família por causa de dinheiro, perdendo seus filhos para as drogas porque estão trabalhando demais, não tem tempo para cuidar dos filhos. A babá dos filhos de muita gente é uma televisão ligada o dia inteiro. Os filhos não têm mais atenção dos pais, não tem mais conversa dos pais. O pai não senta mais com a filha para dar conselho. Por quê? Porque estão correndo atrás da ganância, atrás do dinheiro, atrás do resultado material. Será que Deus nos colocou nessa terra para nós fazermos isso? Ele diz: não andem ansiosos pelo que haverá de comer amanhã. Olhai, os lírios do campo não trabalham, nem fiam, mas olha da forma que se veste. Olha as aves do céu, elas comem todos os dias, mas elas não precisam trabalhar tanto. Elas têm que buscar o seu alimento, mas Deus derrama a bênção. Você já viu um passarinho morrer de fome que vive em liberdade? Você já viu um mendigo morrer de fome? Anda na rua, você já viu? Não morre. Por quê? Porque Deus sempre traz uma provisão. O problema é nós que somos ansiosos demais e colocamos a avareza dentro do coração e só queremos as coisas materiais. É bom ter dinheiro, tenha bastante dinheiro, fique rico, mas não esqueça de Deus. É simples. É simples. Eu trabalhei servindo pedreiro, o irmão Miguel. Vou contar de novo, R$18 por dia. O pastor Itamar vai lembrar e a irmã Inês também vai lembrar dessa história toda aí. Fui trabalhar de ajudante, porque não tinha de onde ganhar dinheiro, eu tinha que pagar minhas contas. Aí ele precisava de um servente, eu fiz um serviço de carpinteiro, eu sou carpinteiro, fiz um telhado, tá? Recebi para um telhado. Aí depois eu ia estar parado, aí ele falou: vou contratar um servente. Eu digo:
é que vai pagar? Paga o máximo R$18. Eu digo, então está contratado. Né? Eu me contratei e fui trabalhar de servente com ele. Pergunta, pastor Itamar, minha testemunha aqui dentro, pastora Ana, a irmã Marinês, e não sei se tem mais alguém aqui, talvez até a Márcia, não sei se a Márcia está aí também. Eu, todo dia que eu chegava com um dinheirinho em casa, a primeira coisa que eu fazia era pegar o livro, botar no envelope e trazer para a igreja. Nunca deixei de fazer. Às vezes eu levava R$5, às vezes eu levava R$10, às vezes eu não levava R$2, mas eu levava o meu dízimo na igreja. Às vezes eu trabalhava um dia, na época lá, um dia de bico que a gente fazia, pastor Rodrigo, era R$30, R$35, era o dia de um profissional na época. Se eu trabalhava só um dia e cobrava o dia de serviço de alguém, eu separava o dízimo e trazia para a igreja. Por quê? Porque aquilo não me pertencia e era uma forma de eu agradecer a Deus pela provisão que Ele estava me dando. Passamos necessidade, mas não passamos fome. Não podíamos comprar roupa nova. Está diante de um All-Star que ela gosta tanto daquele All-Star, acho que o William não quer mais nem ver na frente, né? 3 anos com o mesmo All-Star no pé. O pé cresceu dentro do All-Star assim, sabe? Era esticadinha e o pé foi crescendo e foi fazendo assim, ó, dentro do tênis. Verdade, por quê? Porque nós não podíamos comprar. Por isso que não adianta a gente querer reter bens materiais demais, porque isso, sabe, não traz a presença de Deus para nós. O que traz a presença é quando eu sou generoso, ajudo o meu próximo. Você só cresce. Eu estou acabando, irmãos. Outra coisa que atrai a presença de Deus. Não, vamos falar dessa oferta aqui ainda de ser generoso. Olha só. Eu até marquei um versículo aqui. Você lembra de Davi? Homem segundo o coração de Deus, um assassino e um adulto. Bom, mas resumiu a história dele. Davi propôs no seu coração, se você ler toda a Bíblia ali, você vai entender isso. Nunca ofertar nada que não lhe custasse algo. Dar a Deus e dar ao próximo sempre o melhor que nós pudermos. Se você vai dar alguma coisa para alguém, meu irmão, dê algo que você usaria. É que nem quando ele vai fazer bazar na igreja, pede para trazer doação de roupa, o cara vai lá e escolhe a roupa que está rasgada, a roupa que não tem botão, a roupa que tem um furo não sei aonde. Não traga nem joga no lixo, isso aí nenhum ser humano merece. Resto de trapo, traga o melhor, traga aquilo que você usaria. E dê para as pessoas aquilo que serve para você, não que não serve mais para você. E o problema é que as pessoas são tão avarentas, não estou falando de vocês, irmão, mas eu estou falando do povo. É tão avarento que ele só traz o sapato descolado, né? A sola toda gasta, ou traz um sapato de salto com salto quebrado, para a mulher mandar arrumar depois para tentar andar. Isso não adianta. Dê o que você usa, dê o que você gostaria de ganhar. Ofereça para Deus o que você gostaria de receber também. Isso atrai a presença de Deus. Quando eu dou um presente para alguém, às vezes eu não dou presente para ninguém, muito raro. Mas quando eu dou um presente, que eu tenho que ir lá comprar um presente, eu compro presente bom. Eu compro presente bom. Às vezes aperta, irmão, mas eu não posso. Se eu me obrigo a ter que dar um presente, né? Cadê o Neto? O Neto está aí. Eu me lembro quando o Neto casou que sobrou a geladeira. Né, Neto? E ele ligou lá para o meu pastor. Lembra que o senhor disse que era para esperar o presente que eu não ia ganhar? E daí eu podia pedir para o senhor, pois é, só faltou a geladeira. Eu digo, tá bom. Aí arrumou uma geladeira lá com o Neto. Né? E foi assim. Mas tive que ser generoso na marra do dia. Porque eu prometi, tive que cumprir minha palavra, tive que ser verdadeiro e tive que dar. Né? O Neto não fica bravo, né? De falar isso, né? Neto da casa. Então, irmãos, Davi, segundo o homem segundo o coração de Deus, 1 Crônicas, capítulo 2, no versículo 1 até o versículo 24, vai contar essa história. Ele propôs não ofertar algo que não lhe custasse nada. 3 dos seus homens atravessaram lá o acampamento do inimigo para ir buscar uma água de uma fonte que Davi queria beber. Ele manifestou esse desejo. Os servos dele, as pessoas que estavam ao lado dele, os valentes dele, foram sem ele saber buscar água e trouxeram para ele.
viu aquilo, ele disse que ele não era digno de tomar aquela água. Ele jogou a água, depois que eles passaram todo o trabalho, correram risco de vida, podiam morrer ali, né? Iam morrer se fossem pegos, tudo. Ele pegou simplesmente o copo e a taça jogou a água fora. Ele não seria capaz de aceitar para ele. Então ele deu o trabalho que os servos tiveram, né? Que os valentes dele tiveram, ele ofereceu em sacrifício a Deus. Ele preferiu ficar sem a água, mas ele sacrificou a Deus. Davi propôs isso. Porque às vezes nós somos tão bons, né? Nem para comer abrir uma mão. Amém, irmãos? Eu tenho que encerrar por aqui. Então, o que afasta Deus, você sabe. Desobediência, falta de retidão, infidelidade e tudo mais. Quando você pratica o contrário disso, a presença de Deus é. Quando você se quebranta diante de Deus, quando você adora a Deus, quando você ora a Deus, quando você é generoso, atrai a presença de Deus sobre a sua vida. A pessoa que não consegue praticar isso, né? Aí você atrai a presença de Deus, amém? Você está entendendo a mensagem? Amém. Aí tudo isso já aconteceu, você já aprendeu. Agora, qual é a bênção que vem na minha vida quando eu atraio a presença de Deus? Primeira bênção, a salvação. É impossível um homem que sente a presença de Deus, que tem Deus na sua vida e faz de tudo para atrair a presença de Deus, não ser um homem salvo ou uma mulher salva, né? E a primeira bênção que vem com a presença de Deus é a salvação. Vem a remissão dos pecados, vem a reconciliação com Deus. Você está entendendo? A bênção que Deus te dá, você não tem culpa de pecado, você é lavado e redimido no sangue de Jesus, você é justificado, você está reconciliado com Ele. Por quê? Porque se a presença de Deus está na sua vida, é porque você está junto e Ele está em você, junto com você. Você é liberto do jugo de Satanás, irmão. Só pelo fato de ter a presença de Deus, Satanás não toca no ungido do Senhor. Não está falando do pastor ungido do Senhor, do rei Davi que é ungido do Senhor, não está falando do ciclano lá que é ungido do Senhor, do Valdomiro Santiago lá que é ungido do Senhor, do bispo da Universal que é ungido do Senhor. Não está falando isso. O ungido do Senhor é você. O ungido do Senhor é o homem, é a mulher que tem Deus na sua vida. Ele fica liberto do inimigo, do diabo, porque o maligno não toca naqueles que são de Deus. Então você não pode ser atingido. Você está me entendendo? Porque a presença de Deus está na sua vida. Se hoje a presença de Deus não estiver na sua vida, meu irmão, não faça a Santa Ceia. Amém? Pense antes de fazer, para não fazer de forma errada e não pagar preço por conta disso. Então, concluindo aqui, os olhos de Deus estão em todos os lugares. Você crê nisso? Ele vê todas as coisas, ele sabe todas as coisas. Você pode esconder da sua família, você pode esconder dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, você pode esconder de mim, da pastora, você pode esconder dos seus amigos, mas você nunca vai poder esconder nada referente a isso que eu estou falando de Deus. Porque além dele saber todas as coisas, ele está em todos os lugares. Entendeu? Então nós temos que ter cuidado com a presença de Deus que nós estamos carregando aí. A presença de Deus não se carrega de qualquer jeito. A presença de Deus tem que estar pautada nesses princípios ali, porque senão ela não vai estar na minha vida. Amém, meus irmãos? Quando você dá mau testemunho com uma atitude, com uma palavra, né? Lá fora, você está envergonhando o Evangelho. Você não está sendo fiel àquilo que você tem querido pregar, pelo menos. Você quer pregar uma coisa, mas não tem vivido, né? Tem gente que dentro da igreja tem uma aparência, mas quando não está dentro da igreja, está distante das pessoas da igreja, tem outra aparência, né? É uma pessoa que tem uma dupla personalidade, uma pessoa que vive duas vidas, tem dois pensamentos, tem dois desejos na sua vida. Essa pessoa não pode estar servindo a Deus, porque ela precisa fazer uma escolha. Ou escolhe Deus, ou escolhe o mundo. É uma oportunidade que nós temos de fazer aí, a escolha.
Agora, quem escolhe Deus precisa se submeter ao senhorio dele e servi-lo. E servir a Deus tem que ter isso aqui. Se eu for desobediente, eu não posso pregar. Se eu for mentiroso, eu não posso pregar. Se eu for avarento, eu não posso pregar. Se eu for infiel à minha família, à minha igreja, à minha liderança, eu não posso pregar. A minha vida é uma fraude. É, não é? E vocês nem aceitariam eu pregar isso se vocês vissem eu fazendo algo dessa forma errada. Tá certo? Eu, pelo menos, não seria um cara que viveria no pecado. Não ouviria uma pessoa que viveria no pecado, traindo a esposa, bebendo, fumando, se prostituindo, se drogando. Eu não sigo uma pessoa dessa. Eu sigo quem me acrescenta algo. Né? Então você, enquanto eu estiver acrescentando, você tem, né, uma aliança comigo. A hora que eu começar a quebrar essa aliança, se um dia começasse a quebrar, você começa a ver pecado na minha vida, aparente aí na rua, meu irmão, nem me siga mais. Não venha comigo mais, porque eu estou errado. Eu estou quebrando o princípio. E o homem de Deus ou a mulher de Deus não pode quebrar. Teus filhos estão vendo quais os princípios que você vive dentro da tua casa. Teu filho vê se tu é bom pai, se tu é bom marido. Teu filho vê se tu paga as contas. Teu filho vê se tu é honesto, se tu é verdadeiro. Sabia? Teu filho vê se você é um bom trabalhador. Teu filho vê se você é uma boa dona de casa, uma boa mãe. Se você cuida direito das coisas que Deus colocou na sua mão. Se você honra teus compromissos, teu filho vê dentro da tua casa. Então, nós somos o maior testemunho para a nossa família. Né? E eu tenho que ter cuidado com isso. Como pai, esposa tem que ter cuidado. Os filhos também têm que ter cuidado, porque o pai e a mãe estão vendo o que vocês fazem. Aí se paga de santo na igreja, mas lá em casa, cadê a santidade? Né? Lembra daquela música do pai de pipocado, bem lá? Cara, tinha tudo personalidade. Então, irmãos, hoje nós temos que refletir um pouquinho disso, porque a ceia está diante de nós. Essa ceia hoje, ela é simbólica, lembra do passado, do presente e do futuro, daquilo que Jesus fez, está fazendo e ainda vai fazer pelas nossas vidas. Só que vai chegar um dia que nós vamos ser chamados, e glória a Deus se formos chamados, para participar de uma ceia onde o próprio Senhor Jesus que vai estar no seu meio. E ai de nós, se nós não conseguirmos estar nessa ceia. Está entendendo? Aqui é um treinamento, é um memorial daquilo que Cristo fez. Agora vai chegar um dia, quando a igreja for arrebatada, quando os mortos que morreram em Cristo ressuscitarem, e todos vão se encontrar com o Senhor para as bodas do Cordeiro. E lá terá uma grande ceia, que durará 7 anos, diz a palavra de Deus. E ai de nós, se nós não estivermos presentes naquela ceia. É sinal de que nós não tivemos salvação, é sinal de que Deus, né, nós nos afastamos de Deus, nós negamos a salvação de Deus, nós escolhemos desobedecer e viver uma vida de fachada. Então, antes de fazer essa ceia hoje, vamos refletir. Vamos refletir. Todas as palavras ditas, fidelidade, desobediência, tem que ser pesada na balança por você, não por mim. Né? Eu não tenho direito de apontar o dedo agora e dizer, não, você é desobediente, não, você é infiel. Eu não posso. Eu conheço a tua vida, conheço aquilo que você me passa, mas Deus conhece o teu coração, conhece os teus pensamentos. Amém, irmãos? Então você tem que ter cuidado, que é uma coisa muito séria. Né? É uma coisa muito séria. Não brinque com aquilo que é